A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos os nossos amados. Nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, 6 de outubro de 2021, nós estamos aqui para a nossa aula de número 83, na live no Instagram do CETADB. Deixar informado também a todos que todas estas aulas que nós temos feito aqui no Instagram estão também disponíveis no nosso canal CETADB no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito em nosso canal no YouTube, é só acessar, se inscreva e também ative as notificações, porque diariamente nós estamos publicando ali vídeos alusivos às lições da Escola Bíblica Dominical, não é? As leituras diárias, e também realizamos, não é, no nosso canal CETADB no YouTube, todos os sábados a partir das 18 horas da tarde, a aula da lição em curso da revista dos adultos, da editora CPAD, não é? Todo sábado às 18 horas, eu e o pastor Adovilson Alves de Andrade estamos ali também ministrando a aula da lição, e todos são convidados para estarem conosco, né? Fazer esse registro. Nós estamos chegando há pouco, não é, da nossa igreja sede aqui em Apucarana, onde estivemos participando da aula com o nosso pastor presidente, o pastor Daniel Salles Ascioli, que está ministrando para todos os obreiros do campo o curso para formação de obreiros do CETADB, não é? É este módulo aqui, o módulo do curso para formação de obreiros. Então, os irmãos estão tendo essa oportunidade de estarem cursando, sendo ensinados pelo pastor presidente da igreja, que para nós é uma satisfação, não é? São 160 ou 170 alunos que estão inscritos no curso. Eu vou aproveitar aqui, já que estou com o livro do curso, né, de formação de obreiros na mão, para fazer um anúncio, não é? Este aqui é o box. Este aqui é o box do nosso curso Aplicação Ministerial. Curso para formação de obreiros, curso para formação de jovens pentecostais, curso de capelania evangélica e o curso de perguntas escatológicas, não é? Ele vai estar à disposição para venda através do nosso site hoje pelo valor de R$330. R$330 pelos 4 cursos, não é? Você deve aproveitar, você deve adquirir, você pode parcelar no cartão de crédito a adquisição do seu box ministerial. Fato é que não perca esta oportunidade, não é? De estar se qualificando para a Deus, para servir melhor ao ministério da igreja, sabendo mais. Quem sabe mais, não é? Com certeza consegue defender melhor aquilo que crê, vai conseguir falar com mais propriedade, com mais conhecimento a respeito dos temas e dos assuntos. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte a benção, quanta ação. Paz do Senhor, pastor Hércules. Tá me ouvindo bem aí? Com certeza. Deixa eu ajustar aqui também. Pronto. Amém. Graças a Deus, né? Estamos aí na nossa... Como que é? Número 83, né? 83, a aula de número 83. Começamos isso em 20 de março de 2020, né? Ali no início da pandemia, nós iniciamos esse trabalho. E esta é a live de número 83, com a aula sobre perguntas teológicas gerais. Nós vamos ainda, pastor, eu penso que essa semana e a próxima... Ficar, né? Esta semana e ainda a próxima nós vamos continuar nessa temática de perguntas teológicas e depois nós vamos fazer o rodízio, né? Já o rodízio das temáticas. Então vamos para as perguntas, se não me engano, são as bíblicas. Mas ainda a próxima semana vamos estar nesta mesma sequência aqui das perguntas teológicas, porque ainda tem vários temas, vários assuntos. Eu acabei, pastor, de fazer o anúncio aí para os irmãos, aqueles que quiserem adquirir, não é, ainda hoje, pelo valor de R$330 o box. Aqui, ó, deixa eu afastar um pouquinho mais. Box Aplicação Ministerial. São 4 cursos. Curso para formação de obreiros, que eu estava dizendo, acabamos de chegar agora da igreja, nossa sede aqui em Apucarana, o pastor Daniel Salles Ascioli, toda quarta-feira reúne os obreiros, não é, diáconos, cooperadores, presbíteros, e está ministrando o curso de CFO para os irmãos. Também o curso para formação, deixa eu tirar da caixa, aqui ó, curso para formação
de jovens pentecostais. Esse é material do pastor Ciro Sanches Ibordi. Olha aí que benção. Maravilha. Vamos acertar de fazer um seminário com a nossa juventude aqui de Apucarana, para você vir ficar uma semana aqui, todo dia à noite, ensinar sobre um dos capítulos, né, do livro. Vai ser benção. Aí nós aproveitamos para fazer aquele churrasco, que já faz tempo que a gente não faz, né? Aleluia! Depois nós também temos o curso de esse aqui, ó, Capelania Evangélica, curso para formação de capelães no nosso box de aplicação ministerial. Por fim, esse aqui, material também do pastor Ciro Sanches Ibordi, perguntas escatológicas, que é uma especialização no tema da escatologia bíblica. Vários dos nossos irmãos, que inclusive eu já vi que entraram aqui na live, já inclusive adquiriram o curso, né, de perguntas escatológicas. Que inclusive é muito útil aí para o trimestre, né, da lição dos jovens. De jovens, né? Dos jovens, que é exatamente sobre escatologia. A gente vê o pessoal com muita dúvida ainda, né? Maravilha. Meu pastor, então nós vamos prosseguindo daqui, vai tudo na bênção, a gente trabalhando bastante, correndo muito, não é? Esse final de semana nós estaremos realizando aqui na nossa igreja em Apucarana um culto especial em ação de graças pela vida dos professores, já que é no dia 15, é meio de semana, e estará... É difícil de fazer uma programação dessa natureza, então nós antecipamos para o domingo, haja vista que no final de semana seguinte nós já temos um trabalho na igreja agendado com as crianças, né, do campo. Então nós vamos realizar este culto em ação de graça domingo agora. E como eu sou superintendente da escola dominical aqui, eu tenho que dar meus pulos, né? Então a correria hoje foi grande. Mas tem sido um trabalho muito bom. Eu tô vendo que o irmão tá bem elétrico, né? Rapaz, mas pensa numa correria. Eu tava acabando a aula, a Eliane mandou uma mensagem, falou assim, escuta, você não vai vir para dar início na live? Eu falei, não, minha filha, fica tranquila, daqui para ali são 3 quilômetros, eu faço isso aí em fração de minutos. Mas deu tudo certo. Muita benção. Vamos lá então, meu pastor. Nós vamos prosseguindo aqui, ó, com a nossa listagem. Eu quero ler logo um texto, né, um versículo da Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso 17. Diz assim, ó. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É o que está nesse texto de Hebreus 13 e 17 que eu tenho lido. E eu li exatamente esse versículo porque a pergunta que nós temos aqui para estarmos tratando é justamente nesse sentido. Coradini Júnior fez a seguinte pergunta. Gostaria de saber se é certo se referir a alguém como pastor, visto que Efésios tem a aparência de se falar de dons. O irmão poderia fazer a gentileza de ler também, nesse mesmo capítulo 13, o versículo 7? Com certeza. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Maravilha. Lembrai-vos dos vossos pastores, né? Então, a nossa irmã Coradini... Coradini, isso. A irmã Coradini quer saber se é certo referir-se a alguém como pastor. O Coradini não é irmã. O Coradini não deve ser irmã, porque é Coradini.Júnior, JR. Deve ser um irmão, com certeza. É verdade, Júnior, né? Isso. Porque aí é um problema que eu estudei francês, né? E a maioria desses nomes que terminam assim no final, com E, são nomes femininos, né? Aí é uma coisa... Negócio de nome é uma coisa complicada, porque eu chego aqui na cidade, em alguns lugares o pessoal fala, o Denobi chegou. Em outros lugares, não, o Denobi chegou. Aí o pessoal pergunta para mim, o que é o certo? Eu falo, rapaz, o meu pai fala que é Denobi. Já o meu avô falava que era Denobi. Então eu fico nessa daí. É o caso do Zibord. O caso do Zibord. Eu sei que é Zibord, né? Mas na língua portuguesa, todas as paroxítonas terminadas em I tem que ser acentuadas, né? Mas como tônica. Meu pai colocava acento. Zibord ele colocava no bor, né?
Zibord, para reforçar, porque ele sabia que era Zibord a pronúncia correta, né? Mas as pessoas que não sabem, elas vão falar Zibordi, né? Uhum. Algumas falam Zibordi, como é o caso do irmão aí, Denobi. Mas o irmão sabe que todas essas pessoas que têm sobrenome que termina com I no final, é só gente famosa, né? Fiorucci, Ferrari, né? Ó, Denobi, olha onde você Astori, foi. Você foi Zibord. longe, hein? Pois é. Você foi longe, hein? Todo esse pessoal que tem sobrenome que termina com I no final é gente de Costuma ser gente qualidade, né? importante. É Amém. gente Tá bom, importante. então, é. Vamos lá. Fiorucci, Ferrari, né? Denobi. Olha aí, ó. Evandro Carlos. Evandro Carlos vai arrumar de colocar um I no nome dele, pode ter certeza. Então vamos lá. Então, a questão é a seguinte aí, né? Nós temos que fazer uma distinção entre o ministério que Deus dá, que, claro, acompanha um dom ministerial. Quando a gente fala de um ministério, é porque tem um dom ministerial que é um dom residente. Não é um dom esporádico, momentâneo, como aqueles que Paulo menciona lá em 1 Coríntios 12, 1 a 11. Ali são dons momentâneos que vêm sobre a congregação. Por isso que nós chamamos de dons congregacionais. Os dons ministeriais envolvem o ministério, ou seja, envolve chamada ministerial. São residentes, são dons que ficam com a pessoa. Então, uma coisa é o ministério que Deus dá. Outra coisa é o título, que, em geral, né, em tese, confirmaria ou reconheceria esse ministério que Deus dá. Eu falo em tese, em geral, porque nem sempre o título corresponde ao ministério. Às vezes é um caso para honrar a pessoa, né? A gente cita sempre o caso do pastor Antônio Gilberto, cujo ministério não era propriamente o ministério de pastor, embora ele tenha exercido também esse ministério em parte da sua vida, mas o ministério principal dele era o ministério de mestre. Ele recebeu do Senhor. Nós poderíamos citar também Eurico Bergstein, que era um mestre. Mas as pessoas os chamavam de pastor, por quê? Principalmente para demonstrar respeito. Isso, principalmente em público, é muito válido. Você reconhecer uma pessoa, você honrar uma pessoa, você chamar uma pessoa de pastor em público, está conosco o pastor fulano, o pastor Beltrano. Isso é uma maneira de respeito, é uma maneira de também honrar a pessoa de acordo com o ministério que ela recebeu de Deus, né? Claro que o tratamento de irmão também é muito importante quando nós estamos assim, entre nós, conversando um com o outro. Não precisa ninguém querer dar uma carteirada no outro, né? Dizer eu sou fulano de tal, né? O próprio mestre Antônio Gilberto, já que eu citei, ele nunca fez questão de ser chamado de pastor. Ele, inclusive, eu tenho livros autografados dele, que ele sequer assinava pastor Antônio Gilberto. Ele colocava irmão Antônio Gilberto. Irmão. Isso aí. Irmão, né? Então, quer dizer, não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Agora, eu acho que nós precisamos evitar aí dois extremos, né? Dois extremos. Como o irmão está chamando as nossas lives aqui de perguntas e respostas de aula, então eu aproveito para dar Vamos ensinar algumas dicas aí, né, que eu considero importantes. Então, veja, duas atitudes que eu considero extremadas seriam as seguintes. A primeira é o portador do título supervalorizá-lo, né? Ou seja, é a famosa carteirada que a gente diz, né? O camarada dá uma carteirada, ou usar o título como mera ostentação, como a gente vê, infelizmente, aí na política, né? A gente tem visto aí o camarada dizendo, eu sou senador da República, me respeita, não sei o quê. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Autoritarismo é exatamente isso, quando o camarada bate na mesa e diz, me respeita, aqui quem manda sou eu. Isso não é autoridade. Autoridade é muito diferente. Quando a pessoa está investida de autoridade, ela não precisa ganhar no grito. Agora, isso seria uma atitude extremada de quem é o portador de um determinado título. Todos nós temos um título, né? Todos nós temos um título. Agora, um outro extremo é o desrespeito para com o pastor. Aí eu vou no texto que o irmão leu aí.
primeiro texto, o irmão leu o versículo 17. O que diz o versículo 17, por gentileza, para quem está chegando agora? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, a Bíblia manda obedecer é porque eles têm aí uma posição de, hierarquicamente, né? Alguém não gosta de hierarquia, alguém pensa que hierarquia só existe nas Forças Armadas, mas o nosso Deus trabalha com hierarquia também. Nosso Deus prioriza e hierarquiza. Nós já falamos disso em outra ocasião. Então, eu consideraria uma outra atitude extremada o desrespeito, né, para com o pastor, né? Eu tenho como princípio respeitar os pastores, aqueles que estão em eminência, seja na esfera eclesiástica, seja na esfera política também, né? A Bíblia diz que nós devemos honrar, né? Honrai o rei, né? Disse Pedro, ali falando inclusive, né? Paulo também mandou que nós oremos, né? Façamos orações, deprecações por todos aqueles que estão em eminência. Então é importante a gente respeitar. Então, meu querido irmão que fez a pergunta, eu agora respondendo de maneira objetiva. É certo, não é errado você se referir ao pastor como pastor, porque além do ministério existe o título que corresponde ao ministério. Em geral corresponde, mas mesmo que não corresponda, é um sinal de respeito. Veja, por exemplo, eu sou chamado de pastor, as pessoas me respeitam como tal, embora eu não exerça o pastorado. O ministério que Deus me deu não tem a ver com pastoreio, embora eu já tenha pastoreado também, e tenha sido co-pastor, e também além de pastor de congregação, mas eu reconheço que o ministério que Deus me outorgou não é para pastorear. Deus me deu um ministério mais ligado ao ensino, à pregação da palavra. Deus me chamou para escrever. É esse o meu ministério. Mas as pessoas, por respeito, dirigem-se a mim como pastores. A gente até que está nas redes sociais, a gente tem senso de humor. De vez em quando o pessoal... Tem gente que se dirige a mim como se me conhecesse há muito tempo, né? Ô, Cirão! E não sei o quê. Eu acho meio estranho, mas eu entro na... Eu também não sou uma pessoa carrancuda, eu também tenho senso de humor, mas é importante as pessoas saberem que nós devemos respeitar. Eu não vou me dirigir a um pastor, por exemplo, o pastor Daniel Acioli, e aí, pastorzão? E aí, Aciolão? Não sei o quê, Danielzão? Não. Aí eu tenho que respeitar. Por mais que o pastor Acioli seja meu amigo, né? E a gente até... entre nós, a gente pode até, né, fazer algum gracejo. Ou tem até um grupo especial, né? Tem até um grupo de WhatsApp especial. O grupo Pregadores como Paulo, né? O irmão também fazia parte. Fazia. Mas o irmão não tem tempo, né? E eu também não tenho tido. Mas eu tô lá, porque eu sou o criador do grupo, eu não posso sair, né? Mas tem lá o grupo lá, Pregadores como Paulo. Então tem lá um grupo de amigos e tal. A gente, por exemplo, o irmão também, um amigo, a gente, entre nós, às vezes a gente conversa de uma maneira mais próxima, porque somos amigos. Agora, em público, eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Eu nunca vou chegar para o irmão, então, e aí, Hércules? Não sei. Veja, as pessoas têm que ter uma certa noção, né? Mas isso aí é falsidade. Não é falsidade. Existe o tratamento que você tem em público, por exemplo. Você não vai se dirigir. Isso é ser respeitoso, né? Exatamente. Então, é essa questão eu estou ampliando para as pessoas entenderem, porque existe a ética e a etiqueta. Claro que a ética é muito mais importante que a etiqueta, mas o fato de a ética ser importante não anula a importância secundária que seja, mas também tem a sua importância, a etiqueta. Né? A etiqueta, a maneira como você se conduz em público, você vai participar de uma formatura, por exemplo, você tem que saber. Embora você possa achar cansativo aquele tipo de formalidade, faz parte. Né? Se você vai ser o paraninfo, se você vai falar num evento como esse, tem que ter aquela formalidade, excelentíssimo senhor e tal, e aí tem muito nome para citar, você não precisa citar o nome de todos, cita uns 2 ou 3 mais importantes, e depois citar o terceiro, você fala assim, em nome de quem, saúdo toda a mesa e tal,
Mas comece com aquela formalidade que é importante. Você não vai chegar, e aí, pessoal? E aí, galera? Tem gente que pensa que é assim que funciona, né? Então é preciso ter cuidado. Então, meu querido irmão, não é errado você se referir a alguém como pastor, porque é uma maneira de você respeitar também. E muitas vezes o título corresponde ao ministério. Claro que é importante saber essa distinção. Uma coisa é o ministério que Deus dá e outra coisa é o título que a pessoa recebe na terra. Nem sempre o título corresponde ao ministério. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Mas a gente tem que ter bom senso, saber onde pisa, saber como se comporta, para dar também um bom exemplo. Maravilha, maravilha. Olha aqui, eu abri a Bíblia em Números capítulo 35 e versículo 31. Deixa eu só verificar aqui, 30, 31, isso mesmo. Eu vou ler aqui, eu vou ler logo o 30. 35, Números 31. 35, eu vou ler o versículo 30 e o 31. Todo aquele que ferir a alma, todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes, certamente morrerá. A questão é que o Felipe Charles menciona esse texto, e aí ele faz a pergunta: Adão e Eva foram salvos, visto que eles trouxeram a morte para a humanidade? Porque o texto fala a respeito da expiação e da não possibilidade de expiação. Não sei o irmão, mas eu não consegui ver assim muita relação fato, pergunta com o versículo. Com o texto, O irmão até aí se esforçou aí para fazer. Eu li o versículo 30 e o 31 para dar um contexto, não é? Porque o versículo seguinte, o 32, que vai ajudar no contexto, diz assim: também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio. O que ele está dizendo é que pelo fato de Adão e Eva ter trazido a morte, né, para o mundo, se eles, porque foram os que trouxeram a condenação, se eles foram salvos. O texto aí não é muito forte. Esse texto propriamente dito que ele menciona não diz muita coisa. Porque esse texto fala das cidades de refúgio, coisa e tal. Mas vamos à questão, né? Porque a questão dá para entender bem. Adão e Eva foram salvos, independentemente do versículo. Ele pergunta se Adão e Eva foram salvos, né? Haja vista terem eles trazido a morte, né? Através do pecado. Porque a Bíblia é clara lá em Romanos ao dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Sim, eles foram, claro, os primeiros a pecarem, né? O pecado entrou no mundo por meio deles. Só que a Bíblia também, por outro lado, mostra que Deus teve misericórdia deles. Que Deus os vestiu de peles, né? E tal, e em nenhum momento Deus ali disse que eles tinham perdido a salvação. Pelo contrário, Deus os puniu, mas demonstrou também misericórdia para com eles. A gente não vê em nenhum lugar, nenhuma parte, quem fizer esse tipo de afirmação está forçando a Bíblia a dizer o que não diz. Em nenhuma parte eu vejo que Adão e Eva perderam a salvação. Alguém dirá, mas eles não aparecem lá na galeria de heróis da fé. Bom, muita gente não aparece ali. Começa, claro, com Abel, né? Mas ficaria estranho citar Adão e Eva como exemplo também de fé, porque eles foram justamente aqueles por quem o pecado entrou no mundo. Então, usá-los como exemplo de fé também não cairia bem. Agora, não é por conta disso que também vamos afirmar que eles perderam a salvação. Então, eu acho que não há base bíblica para se afirmar isso. Eu creio que eles foram salvos, porque Deus usou de misericórdia para com eles, os vestiu de peles e tal, e depois eles são citados, Jesus cita Adão e Eva, Paulo também fala do primeiro Adão, e Jesus é o último Adão e tal, mas não há nenhum peso, assim, não carregaram na tinta, né, para dizer, olha, não sejais como Adão e Eva, porque eles foram condenados. Não, eles foram, claro, os pecadores que nos representaram ali. O que fica claro, na verdade, é que qualquer ser humano teria pecado, teria fracassado.
No caso, eles foram os primeiros, o pecado entrou por meio deles. Mas todos nós fomos nivelados. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Em outras palavras, o que Deus disse? Olha, assim como Adão e Eva fracassou, qualquer outro teria fracassado, né? Teria errado também. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém vai falar, não tenho culpa que Adão e Eva pecaram, que culpa tenho eu? Não, Deus nivelou a todos. Diz a Bíblia que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Em outras palavras, o pecado passou a todos, né? Agora, Adão e Eva, a Bíblia não é clara, né, ao dizer se eles foram condenados ou foram salvos. Eu creio que eles foram salvos porque não há nada que diga que eles tenham perdido a salvação, né? Eles pecaram contra Deus, mas o pecado contra Deus, claro, ele só é motivo de condenação eterna se a pessoa permanecer no pecado, se a pessoa não se arrepender. E Adão e Eva tiveram oportunidade de se arrepender, Deus os procurou, Deus demonstrou misericórdia para com eles, né? Então eu creio que eles foram sim salvos, a despeito de o pecado ter entrado no mundo por meio deles. Maravilha. Bom, sim. Ficou claro aí para o Felipe Charles. Agora, aquele nosso companheiro, que eu não sei o nome dele, né, mas é o Filme Costa. Filme Costa 66 Bible. É ele. Aí a pergunta dele é assim: quem apostata? Quem apostata? Blasfema? Ou seja, aquele que é um apóstata, ele é um blasfemador? O que é apostasia, né? A apostasia é uma rebelião contra Deus. Uma rebelião consciente. Então, a rebelião consciente abarca, claro, vários tipos de pecado. A própria soberba, né, que é o pecado de Satanás, né? O pecado que Satanás cometeu é o pecado da soberba. Então, quem se rebela contra Deus é soberbo, é iníquo, peca conscientemente. E, claro, também, se nós observarmos alguns textos bíblicos, nós vamos observar que a apostasia, como se trata de um pecado que quem o comete está abrindo mão da sua salvação, porque o apóstata é aquele que se rebela contra Deus conscientemente. A apostasia é cometida de maneira consciente, é virar as costas para Deus, tendo conhecimento da verdade, a pessoa de maneira iníqua se volta contra Deus. É mais que pecado, é mais que heresia. O mestre Antônio Gilberto sempre enfatizava isso: apostasia é mais que heresia. Que a heresia a pessoa comete, mas ela pode ainda se arrepender. Agora, o apóstata, a gente não vê na Bíblia que alguém que apostata pode, usando aqui um neologismo, desapostatar. É complicado isso aí. Claro que Deus é misericordioso. Enquanto a pessoa está em vida, né, a gente vê o exemplo do rei Manassés, que depois de todos os pecados que cometeu, ainda Deus teve misericórdia dele. Mas, em geral, a apostasia ela está associada à blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus mencionou lá em Mateus 12, e o autor de Hebreus também ressalta, que tem a ver, inclusive, com a negação da própria obra que Jesus realizou por nós, que Jesus morreu por nós para que nós tenhamos a salvação e para que tenhamos conosco e em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode se entristecer, ele tem ciúmes no sentido de zelo, ele se entristece quando nós pecamos, mas quando a pessoa apostata, quando ela nega a fé conscientemente, se volta contra Deus, o que acontece? O Espírito Santo, ele não apenas se entristece, ele acaba também se voltando. Nós vemos aqui também aquele texto de Isaías, né? Isaías 63, há algumas semanas, em que o próprio Espírito Santo se voltou... Se tornou adversário. Se tornou inimigo. Ali a Bíblia usa até um termo forte ali, né? Inimigo, porque a gente geralmente usa o termo inimigo mais para Satanás, mas ali o Espírito Santo se voltou contra eles mesmo, porque eles
apostataram. Ali é um exemplo claro de apostasia. Então eu penso que a apostasia ela tem a ver com a blasfêmia, mas a blasfêmia é apenas uma das facetas, né? Porque a apostasia ela é multifacetada. Então a blasfêmia é uma das facetas da apostasia. A apostasia envolve a rebelião, e rebelião abarca todo tipo de pecado contra Deus, né? A profanação e tal, no sentido lá como Esaú também, né? Que a Bíblia diz que nenhum de nós deve ser fornicário ou profano, como foi Esaú, porque profano é aquele que despreza as coisas de Deus, despreza o que Deus lhe dá, né? Então isso aí, ser profano, ou seja, rebelar-se contra Deus, isso tudo tem a ver com a apostasia. A apostasia abarca vários tipos de pecados e um deles, sem dúvida, é a blasfêmia. Então, respondendo objetivamente, quem apostata, sem dúvida, blasfema contra Deus. Eu recuperei aqui, pastor, o texto de Isaías 63, o verso 10, que diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63, 10. Então, é difícil, né? Porque, veja bem, é aquilo que nós falamos na outra ocasião. Se você tem o inimigo, se você tem Satanás como seu inimigo, você tem Deus para te defender, né? Você tem Jesus. Jesus é o nosso advogado, diz a Bíblia. E a Bíblia também diz: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ou seja, o Espírito Santo nos defende, nos protege. Agora, imagine se você pecar, se você rebelar-se contra Deus, apostatar da fé, a ponto de um inimigo contristar-se de tal modo que ele se torne o seu próprio inimigo. Quem que vai te defender? Então é por isso que o apóstata ele acaba abrindo mão da sua salvação. Não é alguém diz, o crente perde a salvação. Não é, Deus não tem prazer em tirar a salvação de ninguém. A pessoa, se ela apostata da fé, não é que Deus tirou a salvação dela, é a pessoa que está rejeitando. A Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Então o camarada não faz caso, ele despreza. Ora, Deus não vai salvar quem não quer ser salvo. Isso aí é certo. Deus não vai forçar. Deus não força ninguém a nada. A salvação não é imposta. Não existe graça irresistível. A salvação é proposta. A graça de Deus, aliás, seria um contrassenso. Graça irresistível é um oxímoro, né? É quando, na verdade, existe uma contradição entre os termos, né? Então, quer dizer, é essa questão. Então, quem apostata, sem dúvida, blasfema. Maravilha, acho que ficou bem esclarecido aí para os irmãos. E nós vamos então aqui para a pergunta do Cauã Fernandes, que está com a gente aí na live hoje. Dizer para os irmãos, porque eu vi que tem vários irmãos que são novos que estão conosco hoje aqui, qualquer dúvida que você tenha a respeito do ministério, a respeito da Bíblia, dúvida teológica, você pode colocar no comentário aqui da live, que nós temos o Bruno, que é meu genro, e ele está também na live, e ele vai tomar nota, e nós vamos fazer o devido registro para que, oportunamente, também, quando estiver na série de perguntas relacionadas com o tema que o irmão vai perguntar, nós estaremos aqui respondendo também na instrumentalidade do pastor Ciro Zibordi. Tá joia? Vamos lá, então, aqui. A pergunta do Cauã Fernandes é esta aqui, a respeito do cânon bíblico. Como se deu a formação do cânon? Então, a palavra cânon, para quem não sabe, cânon, no grego, né, e também no hebraico, diz respeito a uma vara reta de medir. O termo aparece até na Bíblia, em vários lugares, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente poderia ler, por gentileza, pastor Hércules, Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Ezequiel 43? 40, versículo 3.
A mão está ressecada, as folhas não quer vir. Vamos lá. E havendo-me lavado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Então, uma cana de medir. Então, quando se fala de cânon, é esse termo aí no original, no grego e no hebraico, aí no caso, né? Mas também na Septuaginta, em grego, o termo é cânon, né? No grego, que indica uma vara reta de medir, uma vara que era usada para medir. Então, quando a gente fala do cânon das Escrituras, a gente está falando dos livros, dos 66 livros da Bíblia, que estão de acordo com a medida, estão de acordo com eles têm o selo da inspiração divina, porque eles estão de acordo com a vara reta, a vara de Deus, né? Estão de acordo com a medida de Deus. É o cânon das Escrituras. Agora, a pergunta do nosso irmão aí é uma pergunta que exigiria uma resposta. Uma aula. Uma aula, né? Uma aula só para ela. Aliás, não só uma aula. Eu acho que a gente tem o curso teológico aí que são para a pessoa estudar. Primeiro tem o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Então, eu estou dizendo isso porque a resposta que eu vou dar aqui é só um início, é só um primeiro passo, mas se você quiser aprender e entender, tem que tomar tempo com o assunto, né? Às vezes as pessoas não me entendem bem, a pessoa faz uma pergunta, eu respondo assim, entra lá e assista o vídeo tal, leia o livro tal. Aí a pessoa, mas não pode me dar uma resposta? Assim, não, eu tô querendo te ajudar, porque essa questão, para você entender, se você quiser ficar só especulando, você não vai a lugar nenhum, porque tem pessoas que ficam especulando. Ah, quem são as duas testemunhas? Tá, mas se eu ouvi fulano dizer que é não sei quem, e eu ouvi fulano... Não, tome tempo com o assunto. Sente para assistir um vídeo do começo ao fim, porque hoje em dia também as pessoas não têm paciência para ver um vídeo de 5 minutos. Eu tenho colocado vídeos aqui no meu Insta de 4 minutos, 3 minutos, o camarada já entra, faz um texto desse tamanho, aí eu olho e vejo que ele nem assistiu o vídeo. Eu falo assim, assista o vídeo. Né? Outro dia um camarada ficou até bravo comigo. Eu acompanho o irmão há 20 anos, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, não confunda objetividade com grosseria. Olha quantas pessoas que me perguntam, eu tenho que responder objetivamente. E eu vi que o seu problema é que você não assistiu o vídeo. Então, assista o vídeo, foi apenas isso. Então, é isso que acontece. As pessoas não assistem o vídeo, não têm paciência para assistir um vídeo de 5 minutos, não têm paciência para ler um capítulo de um livro, não tem paciência para sentar para assistir uma aula. E aí quem entendeu o assunto não vai entender. Não vai entender, vai ficar especulando o tempo todo. E depois vai aprender errado e vai ensinar errado. Olha que absurdo. Então, zele pela sua reputação. Tenha cuidado de si mesmo e da doutrina, a Bíblia diz. Então, aqui a nossa orientação é essa. Quer entender o que é o cânon? Tem que tomar tempo. Faça o curso do Cetalho. O Pastor Ecos, toda quarta-feira, está aqui te convidando. Você, não, eu gosto é coisa gratuita. Bom, algumas coisas custam preço, né? Se você quiser realmente se aperfeiçoar, nem sempre, claro, Deus oferece muita coisa de graça, a própria salvação é de graça, mas há coisas que custam preço, né? E não é tão caro assim, porque você às vezes gasta seu dinheiro com coisas efêmeras e não pode gastar um pouquinho aí para se aperfeiçoar teologicamente. Então, mas vamos lá. Desculpa, pastor Ecos, eu acabei aqui aproveitando para abrir esse parênteses aqui. Eu tenho um camarada que eu assisto vídeos dele e tal, e ele vende, ele tem uma proposta muito boa, não é na área educacional nem teológica, mas um dia desse ele começou a live dele, e aí o indivíduo perguntou assim, escuta, você não vai sortear o livro hoje? Aí ele endoidou, rapaz, pensa que o caba desceu da cruz. Também não é crente ele, não. O caba desceu da cruz, mas rapaz, eu que não tinha nada a ver com a história, fiquei até chateado. Porque ele falou, na verdade, ele falou a verdade. Né? O camarada só quer o que é dado. Tá bom, dado é muito bom, né? Dado é jóia. Hoje em dia,
Tem uma tônica que se fala aí no Instagram, no Facebook, que você tem que dar alguma coisa para a pessoa se sentir obrigada a retribuir. É muito legal, só que tem coisa boa que não é dado não, viu? Tem coisa boa que você tem que comprar e é caro, né? Eu, por É exemplo, nunca vi verdade. ninguém dar uma Ferrari, da Lamborghini, da É, limousine, eu né? acho, Indo na história do INE, que você do I, final com I, é, as coisas importantes é, que tem I, essas coisas não são dadas, né? Tem preço, né? Tem preço e você nunca perde quando você investe nessas coisas, né? Você não eu perde. acho que Essa eu acho que a é a gente, realidade. eu acho que a gente deve valorizar muito aquilo que a gente tem de graça e tem muita coisa de graça, tem muito conteúdo gratuito, né? A gente tem que valorizar isso e também reconhecer quando você vê uma pessoa que está se esforçando, alguém que está se esforçando, investindo seu tempo. Veja o caso do irmão, né? Que é uma pessoa que tem uma empresa como o CETADB para administrar, a correria, corre para lá, corre para cá. O irmão dedica toda quarta-feira, o irmão nunca perdeu uma live, eu perdi. Eu perdi uma ou duas quando eu estava com Covid, porque eu não tinha condição nenhuma. Mas o irmão nunca deixou de apresentar uma live. Claro que pode acontecer, mas eu percebo Entendo. que o irmão tem um É compromisso, o um irmão se compromisso. esforça. Então, quer dizer, o irmão renuncia muita coisa para estar aqui. Então, as pessoas precisam também reconhecer. Só o pastor Herco é uma pessoa dedicada. E o dinheiro não cai do céu, né? O dinheiro não. Alguém precisa ajudar. As pessoas é uma via de mão dupla, né? Então, se o irmão ajuda muito, Você viu no seu Olerite que teve aumento de salário? eu Você não viu, via. percebeu isso aí? Rapaz, dá uma percebida lá. A turma do Olha, CETADB ganhou aumento de salário, meu filho. A turma acha que é fácil, que isso o, acontece assim. o senhor, eu peço desculpas que eu estava, essa semana eu estava aí, Mas teve todo, aumento de salário. eu A turma tô, não faz ideia de como a gente tem que, conforme diz um camarada que eu conheço aqui no norte do Paraná, a gente tem que rebolar, porque a música está num ritmo diferente, né? fiquei Então até mais imagina como é animado, que é. fiquei até mais animado agora, hein, pastor? Aleluia! Glória a Deus. Desse jeito. Alisson, explica aí para o Barbeiro JS como ele Chegou em pode boa se hora. inscrever para fazer curso de teologia do CETADB. Maravilha. Pois vamos Então, lá, pastor pastor. Eco, vamos lá concluir a questão do cânon. Então, o cânon, a palavra cânon significa uma vara de medir. Quando a gente fala do cânon das escrituras, na verdade, o reconhecimento dos 66 livros inspirados por Deus, que se deu esse reconhecimento por parte da comunidade, do povo de Deus, né? E daqueles que tinham autoridade para fazer isso, se deu, claro, em várias etapas, e em duas grandes etapas, claro, de maneira geral, o Antigo e o Novo Testamento. No caso do Antigo Testamento, desde o início, a gente já vê, na própria Bíblia, tem evidências internas, a gente não vai ler aqui para ganhar tempo, mas se você ler Deuteronômio capítulo 31, segundo Reis capítulo 22, o próprio livro de Josué, você vai ver que Deus mandava escrever. Então, se Deus mandou escrever, ali já tem uma evidência de que é um livro inspirado por Deus. Então, a própria comunidade judaica já foi selecionando esses livros considerados inspirados, até que nos dias de Esdras, né? Nos dias de Esdras e Neemias, ali houve a coleção, houve a seleção completa dos 39 livros do Antigo Testamento considerados inspirados por Deus. Isso aí já foi definido, não houve mais nenhum questionamento quanto a isso. O próprio Senhor Jesus, quando andou na terra, ele citou os livros veterotestamentários, Paulo também citou, Pedro também. Então, não há nenhum problema quanto ao Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento, o cânon foi definido. O Novo Testamento também, os pais da igreja, na verdade, não é que eles escolheram, eles apenas reconheceram os livros que já eram usados pela igreja. No primeiro século, praticamente, os 27 livros já estavam sendo utilizados pela igreja e já eram reconhecidos como palavra de Deus. A gente poderia ler até como evidência interna, no próprio livro, na segunda carta de Pedro, veja, segunda Pedro, vou pedir a gentileza para o irmão de ler, segunda Pedro 3, versículos 1 e 2 e depois 14 a 16. Segunda Pedro
3, 1 e 2. 2 Pedro 3, 1 e 2. E depois 14 a 16. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então veja aí, ó. Aí ele já está falando de todo o Antigo Testamento e fala dos apóstolos. Porque os livros do Novo Testamento, claro, eles foram confirmados mediante a autoridade apostólica, né? Então aí ele já abrange uma parte boa dos livros da Bíblia. Mas continua, por gentileza. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tá, aí até o 16. Então vamos lá. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, olha que interessante. O termo escrituras do Novo Testamento é uma referência às escrituras judaicas, ou seja, uma referência ao Antigo Testamento. Mas olha que Pedro, ele fala que os indoutos e inconstantes torcem os escritos de Paulo, e ele diz, igualmente as outras escrituras. O que acontece? Pedro, com a sua autoridade apostólica, porque ele andou com Jesus, ele reconhece tanto o Antigo Testamento, como também equipara o que Paulo escreveu ao Antigo Testamento. Ou seja, as cartas, as epístolas que Paulo escreveu, recebem aí da parte de Pedro o reconhecimento de que elas foram inspiradas por Deus. Então, os pais da igreja, nos primeiros séculos, eles não determinaram quais eram os livros inspirados, eles apenas reconheceram. Por quê? Porque as igrejas já estavam utilizando esses livros, já havia um reconhecimento, porque elas usaram esses livros enquanto ainda muitos dos que escreveram estavam vivos, né? O caso aí dos evangelhos e tal, ou tinham morrido há pouco tempo, havia pessoas que podiam testemunhar a respeito deles, havia pessoas que andaram com eles, que os conheceram, pessoas que conheciam Pedro, que conheciam Mateus, que conheciam Lucas, que conheciam Paulo. Então, a seleção não foi assim, como alguém pensa, esse presta, esse não presta. Não, havia muitos livros, mas os livros inspirados por Deus, eles desde o início já estavam sendo usados pelas igrejas, estavam sendo recopiados, e aí o processo de canonização, por assim dizer, que é o reconhecimento, né, dos livros canônicos ou dos livros inspirados, dos livros que têm o selo da inspiração divina. Claro que tem aí vários pormenores que a pessoa vai aprender num curso. No curso do CETAD, que vai se matricular hoje ainda. Os nomes, né, dos pais da igreja. Com certeza. Tertuliano. Inclusive é uma matéria, Teologia Sistemática 1, que foi um livro que o irmão mesmo fez para a gente. Bibliologia é o tema no módulo de Teologia Sistemática 1. O segundo módulo da grade curricular do curso. Fala a respeito da formação do cânon, fala a respeito da inspiração, da preservação. Enfim, você vai, ao se matricular para estudar teologia através do CETADB, você terá esta orientação. O nosso companheiro, eu vi aqui, ele fez uma pergunta, o pastor Evandro falou com ele, olha, acesse o site do CETADB e você, Barbeiros JS, assim que acaba a live aqui, eu já lhe respondo, porque eu verifiquei que o Alisson não colocou nenhuma informação ali, mas eu mesmo, pessoalmente, já respondo, irmão, assim que acaba a live. Seguindo aqui, então, meu pastor, nós vamos aqui para a pergunta do Miqueias Santos. E outra coisa, irmãos, hoje em dia é tudo fácil. Se você tem interesse no curso, entre lá no CETAD e manda um DM, uma mensagem direta. Manda lá, eu quero fazer o curso. Pronto. Não precisa nem... fácil. Inclusive, na nossa bio,
Na nossa bio tem um menu com o e-mail, com o WhatsApp, com todos os nossos contatos. Fica bem fácil. Sim, é muito Mas fácil, ainda né? assim eu vou responder. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar um joinha para esse abençoado aí, o Barbeiro JS. Ó, É, privilégio, vai receber a resposta do do próprio chefe. diretor, do chefe. É fácil, fácil, né, pastor Evandro? Pastor Evandro, que é de Palmas do Tocantins, é monitor de um grande núcleo que nós temos lá, parceiro nosso, sempre tem feito. Agora ele está fazendo uns vídeos, né, para incentivar os irmãos a É, participar da live. o Eu vou pastor dizer para você, Evandro rapaz, o pastor Evandro podia ser é um funcionário do artista. CETAD, né? Só tinha que morar em Apucarana. Aí, bora lá. Não, mas é bom tê-lo no. Tem que ter um representante bom nesse lado aí também, né? Com certeza, com certeza. É bom Tá ter joia então, meu jovem? pessoas. Vamos lá. Miqueias Santos, ele pergunta o seguinte: os anjos têm livre-arbítrio? É uma pergunta interessante. A semana passada a gente deu uma resposta parecida. Parecida, não era eu, nesse tema. eu vou até repetir alguns pontos. Mas o que acontece? Os anjos, assim como os homens, né, assim como os seres humanos, eles foram criados livres. Porque Deus não criou autômatos. Né? Deus não criou autômatos, Deus criou seres livres, porque somente seres livres, seres morais, poderiam amá-lo e adorá-lo, porque adoração e o amor, né, amar alguém, é um ato voluntário. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho um computador, eu programo esse computador para todos os dias pela manhã, quando eu ligar, ele acender uma luz piscante e dizer eu te amo, eu te amo. Ora, isso não é amor, porque eu programei o computador para dizer isso. Então não é amor, o amor é voluntário. O amor tem que ser demonstrado voluntariamente. Se o amor tem que ser demonstrado voluntariamente, isso só é possível quando a pessoa, quando o ser humano, ou ser angelical nesse caso, é livre. Então Deus criou seres livres. Então Deus dotou os seus anjos de livre-arbítrio, assim como dotou também os seres humanos. Agora, tantos anjos de Deus, né? A priori, todos os anjos de Deus, tantos anjos de Deus, como também os seres humanos, foram testados, foram provados. Aliás, nós ainda estamos sendo provados, né? A questão é essa: Adão e Eva foram testados, fracassaram, Deus deu uma nova oportunidade, encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, mas nós temos que permanecer fiéis. No caso dos anjos, como eles receberam um poder maior, eu até brinquei na outra resposta, que eu citei lá a frase do filme do Homem-Aranha, né? Que um grande poder exige uma grande responsabilidade. Isso aí é a frase do tio do Homem-Aranha, mas é um princípio bíblico. Não é porque o tio do Homem-Aranha disse que Falou a que gente deixou vai de ser. desprezar. Né? É que ficou, claro, emblemático porque o tio do Homem-Aranha disse. Mas é um princípio bíblico isso aí, porque os anjos, eles receberam um grande poder, eles foram feitos maiores do que nós, eles foram dotados de um poder superior, né? Eles foram dotados de atributos que nós não recebemos. Então, eles foram testados uma única vez. E nesse teste, o que aconteceu? 2/3 dos anjos mantiveram sua posição do lado de Deus, guardaram a sua posição, guardaram o seu principado. Agora, a terça parte dos anjos, 1/3 deles, que é uma grande parte, porque os anjos são uma grande multidão, né, que Deus criou, mas essa terça parte se rebelou contra Deus. Então, o que aconteceu? Quando houve esse teste, os anjos foram confirmados. Deus confirmou os anjos santos, que são os anjos de Deus, que sempre foram e continuaram sendo, e Deus confirmou também os anjos caídos. No caso dos anjos santos, claro, eles foram glorificados. Eles já eram seres especiais, dotados de atributos especiais, mas além disso, quando eles se mantiveram fiéis e não se rebelaram contra Deus, eles foram glorificados. A condição de glorificado, aí já não tem mais a ver com essa questão de livre-arbítrio, porque nós também um dia seremos glorificados. Quem é glorificado, claro,
ele vai sempre adorar a Deus. Não existe mais a possibilidade de cair. Não existe mais a possibilidade de fracassar. Embora sejam seres livres, porque foram criados originalmente livres, eles agora são glorificados. Os anjos de Deus foram glorificados. Como também os anjos que estão com Satanás, eles foram confirmados nessa condição de caídos. Então eles são maus por natureza. Eles não podem fazer o bem. O diabo não pode fazer o bem. O diabo não pode jamais se arrepender. Como alguém supõe, não, Deus é misericordioso, até se o diabo se arrepender. Isso é falta de conhecimento bíblico e teológico, porque o diabo já está confirmado como anjo caído. Ele não tem como se arrepender, né? Veja quantos precedentes perigosos seriam abertos se nós começássemos a afirmar, não, os anjos têm livre-arbítrio, os anjos podem escolher hoje o que eles quiserem. Não, não podem. Já foi determinado, os anjos foram confirmados, né? Miguel não pode se voltar contra Deus, Gabriel não pode se voltar contra Deus, ele está confirmado, está glorificado. Assim como também Satanás e seus anjos não podem se arrepender e querer passar para o lado da luz, para o lado de Deus. Não, eles já foram confirmados como anjos caídos. Isso parece estranho? Eu disse até na outra resposta. Não é estranho, porque isso vai acontecer conosco também. Nós também um dia seremos glorificados. E quando nós formos glorificados, aí nunca mais pecaremos. Não haverá mais possibilidade. Hoje, embora sejamos salvos, há possibilidade de pecarmos. No caso dos anjos, eles foram criados perfeitos, mas havia possibilidade, quando eles foram testados, de eles escolherem tanto o bem quanto o mal. A partir do momento que os anjos do bem permaneceram do lado do bem, foram glorificados, confirmados como anjos santos. A partir do momento que os anjos do bem resolveram se rebelar contra Deus, a terça parte do caso, e se aliou a Satanás, eles foram confirmados já como anjos caídos. No caso dos seres humanos, eles têm a oportunidade de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Cristo e permanecer em Cristo será confirmado e futuramente, claro, será glorificado. Porque quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos glorificados. Os mortos em Cristo estarão primeiro, depois os que estiverem vivos também irão, enquanto o Senhor nos ar, estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo falou, né, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vamos ser glorificados. Nosso corpo será glorificado. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. Vamos ser confirmados. E aí o pecado estará ausente. O pecado que hoje nós dominamos pelo poder do Espírito, porque estamos em Cristo, a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Quando estivermos glorificados, o pecado estará ausente, estaremos livres da presença do pecado, estaremos confirmados, e aí não há possibilidade nenhuma mais de pecar, né? É o que acontece com os anjos glorificados hoje. Não existe a possibilidade deles pecarem, não existe a possibilidade deles se voltarem contra Deus, porque eles já foram confirmados, glorificados, assim como os anjos caídos, que não guardaram a sua posição, não guardaram o seu principado, eles foram também confirmados como anjos caídos. E eles estão fadados, claro, à condenação eterna, vão ser condenados, assim como Satanás também já foi condenado por antecipação. Ele ainda está agindo, né, por pouco tempo, porque ele está cumprindo um papel dentro do plano de Deus, né, como tentador, porque Deus, claro, está dando oportunidade para as pessoas crerem, mas um dia também ele haverá de ser finalmente lançado naquele lugar preparado para ele e para os seus anjos. Maravilha, meu pastor. Está aí essa resposta para o Miqueias Santos e para os irmãos, né, que tem essa dúvida. Então nós vamos para a última de hoje. Foi a pergunta feita pelo irmão Marcos Viniterson. Marcos Viniterson. Ó, acho que é isso aqui a pronúncia correta. A pergunta que ele faz é a seguinte: Gênesis 15, era dia quando Deus falou para Abraão contar as estrelas, haja vista que está escrito se as pode contar? Bom, para início de conversa,
Assim, as estrelas, claro, elas sempre estão no céu, sempre, né? Mas durante o dia elas são ofuscadas pelo sol. Então a gente não consegue ver as estrelas, né, durante o dia. Deus, então, ele usou uma comparação, ele usou uma comparação, a gente poderia até ler um versículo, deixa eu ver aqui, Gênesis 15, versículo 5, por gentileza. Se o irmão puder ler para nós, só para a gente introduzir aí Então, uma... então o levou para fora e disse: Olha, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Então, o texto não diz se era dia ou se era noite, mas subentende-se que era noite, porque se Deus manda ele olhar para o céu e E contar as contar as estrelas, estrelas? se as pode contar, e considerando que durante o dia não dá para ver estrela alguma, porque o sol ofusca, né? Então, subentende-se que na verdade era noite. Era noite. Agora, alguém dirá: mas será que Deus estava mandando Abraão contar as estrelas? Claro que não. Deus estava usando aí uma comparação. Está querendo dizer: olha, Abraão, assim como é impossível você contar as estrelas a olho nu, né? Até porque os próprios cientistas dizem que o universo, eles reconhecem que o universo é infinito e que existem mais de 100 bilhões de galáxias. Ou seja, a pessoa, para contar o que é visível, mesmo assim, imagine Abraão contando. Seria impossível fazer isso, né? Então Deus, claro, usou uma força de expressão. Olha, assim como é impossível, como também em outras partes da Bíblia se menciona a areia do mar, né? Era numeroso como a areia do mar. Não dá para contar você os grãozinhos da areia do mar. Então, da mesma forma, Deus está usando aí falando de uma maneira no sentido de que a descendência de Abraão, ele falava dos israelitas, né? Porque veja que o povo de Israel é um mistério. Porque Israel, claro, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos. Israel não sofreu a chamada lei da mortalidade dos povos. Porque muitos povos antigos desapareceram. Se acabaram completamente. Os egípcios, os babilônios. O Egito está lá, mas não são os egípcios que habitam o Egito, né? A Babilônia também foi povoada e existem outras nações ali. Ou seja, mas Israel continua, apesar de tudo que aconteceu, foram espalhados por toda parte, né? Sofreram o Holocausto, ali 6 milhões de judeus foram mortos, incluindo-se 1 milhão de crianças que foram mortos, mas Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos. Por quê? Porque Deus honrou aquilo que ele prometeu a Abraão. Olha para as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Então é nesse sentido. Mas a pergunta do nosso irmão, ela não é assim, sobre essa questão exatamente. Ele pergunta se era dia, né? Eu penso que era noite, Não, era porque noite, com certeza se Deus noite. mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas, é porque Abraão estava vendo, na verdade, as estrelas, não é? Maravilha, maravilha, meu pastor. Por hoje é isso aí. A semana que vem nós voltamos aí com as demais perguntas que estão aqui na nossa sequência, não Para é? concluir, não é? Para concluir esta série de perguntas, Teológicas gerais. teológicas gerais. E aí nós vamos retornar para as perguntas, eu não me recordo agora, mas me parece que são as perguntas bíblicas, as que estão na primeira classificação. Fato é que nós vamos estar dando ciência aos irmãos para que todos possam ter exatamente conhecimento a respeito do quê. Mas eu quero dizer para vocês que ainda dá tempo, não é? Um irmão acabou de perguntar, como é que eu faço para adquirir o curso Perguntas Escatológicas? Esse aqui, ó. Curso de Perguntas Escatológicas, é só acessar o site cetadib.com.br. Logo na tela principal você vai achar a imagem da capa do livro. Clicando ali, você vai preencher a ficha para poder receber o material e já vai ser direcionado para o pagamento, tá joia? Acesse o site cetadib.com.br, não só o curso de Perguntas Escatológicas, mas qualquer um dos cursos que são oferecidos pelo Cetadib. Mas o que eu quero dizer para vocês é que você consegue comprar ainda hoje, não é, o box, esse aqui, o box, aplicação ministerial com os 4 cursos.
curso para formação de jovens pentecostais, curso para formação de capelães, curso para formação de obreiros e o curso de perguntas escatológicas com desconto vai sair por R$ 330. Então, aproveite, ainda hoje você consegue, acessando também o nosso site, cetadib.com.br. Você vai fazer a opção pelo box aplicação ministerial. Tá joia? Pastor Ciro, as suas palavras aí finais e nós vamos encerrar a nossa live de hoje, já 23h05. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, mais uma vez, de participar dessa live de número 83. Meu Deus, como o Senhor tem sido bom para Como conosco, passa, né? Como e passa. eu me deu uma notícia aí que eu agora vou conferir, que eu fiquei feliz agora. Mas Deus abençoe, tem sido um prazer estar aí trabalhando, servindo ao nosso CETADB. Que Deus Amém. abençoe grandemente o irmão, a irmã Eliane, toda a família CETADB aí em Apucarana, nosso querido pastor, presidente, pastor Daniel Ascioli, nosso pastor, nosso amigo, e toda a nossa equipe espalhada pelo Brasil, nossos representantes, professores, alunos, que estão aí, não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo também, né? Que o CETADB, graças a Deus, tem alcançado, inclusive, para quem não sabe, né? Já que nós estamos estudando sobre o livro, sobre Paulo, né? Na escola dominical, o CETADB tem também as revistas lições, de escola dominical. Em espanhol, sobre a vida de Paulo, La Vida de Pablo. Se alguém desejar, eu não sei como que funciona aí, se vende individualmente, né? Não sei, mas fale com o CETADB, né? Deus abençoe. Pois bem, ainda hoje um irmão perguntou para mim, pastor, que livro que o senhor indica aí para mim poder dar um reforço na minha aula da escola dominical? Eu já peguei e mandei logo para ele os links lá no site da CPAD para ele adquirir, não é? Procuram-se pregadores como Paulo. E também mencionei para ele o livro Os Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria. Eu coloquei os 3 links para ele, mas também coloquei o link lá, CPAD Ciro Zibordi, para acessar todos os livros escritos pelo pastor Ciro que estão à disposição no site da CPAD. Não é? cpad.com.br. Você pode adquirir os livros de autoria do pastor Ciro Zibordi, que certamente serão um reforço para ti, para estar preparando uma aula de escola dominical relacionada à lição dos adultos da CPAD, que é sobre a vida e sobre o ministério do apóstolo Paulo, que certamente trará um enriquecimento para os seus ouvintes, não é? E isso é muita bênção, não é? Conhecimento não ocupa espaço, não é? Ajunta aí uns troquinhos, R$45, R$46, me parece, o valor que a CPAD está vendendo cada livro já com desconto, mas isso vai ser de grande valia para o seu ministério, que você vai colocar na sua biblioteca, não é? Não empreste livro, não empreste. Ô, pastor, como é isso? Não empreste. Rapaz, eu vou falar para você, a gente perde a amizade. Tem gente que empresta livro da gente e não devolve, aí você vai cobrar, o cara fica chateado. Pensa nos miseráveis. Mas, enfim, vamos lá. Se for para emprestar, é melhor dar de presente. Mas eu também, às vezes, penso em se eu vou dar, porque tem pessoas que não sabem que aquilo que é de graça, a pessoa não valoriza muito, né? Com certeza. Eu conversei com um pastor recente a respeito disso, porque houve um tempo que a gente fazia um trabalho social aqui, e até que um dia eu recebi uma ligação, né, de um indivíduo, ele dizendo, pastor, não faz mais isso não, porque o que você está dando de graça aí, o pessoal aqui, eles estão pegando e estão vendendo. Aí eu fiquei tão chateado, falei, poxa vida, a gente está fornecendo de graça e o indivíduo lá na ponta, ele pega e vende. Ele fala, não. Aí eu peguei e larguei mão. Na época eu tinha até uma funcionária que era responsável só por isso. Aí eu larguei mão e falei, não, senhor, nós temos irmãos e irmãs que trabalham, né? Eu tenho testemunho, até um dia desse eu coloquei um vídeo de um senhor que ele aqui a gente fala de capinar, né? Ele capina lotes, terrenos e tal, para levantar o dinheirinho dele, e enfim. E aí eu acho que aquilo que você se esforça para conseguir, para granjear, para conquistar, quando você conquista, tem um sabor diferente do que aquilo que vem assim, como a gente fala aqui, de mão beijada, que vem muito fácil, né? Não se valoriza. Mas amém. Meus irmãos, eu quero agradecer cada um de vocês
que estiveram conosco hoje na live. Deus abençoe a vida de vocês, a vossa família. Isso aí, compra lá Paulo Príncipe dos Pregadores. Esse também é bom. Está lá no site da CPAD, está com desconto. Acho que é R$ 44,00 e alguma coisa lá. Aproveite. Invista na sua vida, invista no seu ministério, no conhecimento, porque quem conhece consegue defender melhor aquilo que crê, aquilo que pensa. Enfim, é uma benção. Quero dizer para os irmãos que essa live vai ficar disponível aqui, vai ficar gravada, mas também no nosso canal no YouTube. É só acessar a CETADB, se inscreva, ative as notificações. Todos os dias nós estamos colocando ali um vídeo curtinho e tal, relacionado ao texto da leitura diária das lições da Escola Dominical, e transmitimos ao vivo, aos sábados, a partir das 18 horas, a aula junto com o pastor Adovilson Andrade, que é, assim como eu, também um pastor auxiliar no campo aqui em Apucarana. E aí nós fazemos a aula relacionada à lição da Escola Dominical. Não perca, porque é uma benção. Pastor Ciro, saudação aí, não é, para a sua família. Abençoe, o Senhor abençoe a irmã Luciana, também a irmã Júlia, em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos encerrar. Amém, amém. Ó, a Clara tá vindo, viu? Eu fui lá sábado fazer um exame lá junto com a Gabi. Rapaz, o negócio tá muito chique ultimamente, né? Tá muito chique. Tá vindo a mocinha. Uma benção perfeita. A gente fez ultrassom 3D, um negócio lá, um negócio maravilhoso lá que dá para ver a guria todinha. Uma benção. Quando a trombeta soar, é muito bom. Isso aí, com certeza. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida, pela saúde e pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui usando este canal, o Instagram, para podermos nos dirigir a cada um dos irmãos, irmãs, alunos do curso, seguidores das nossas redes sociais, tanto do pastor Círio quanto do CETADB, para estarem conosco compartilhando esse momento, esse tempo de aprendizado importantíssimo para todos nós. Continua conosco, abençoa a nossa família, supre cada uma das necessidades dos nossos irmãos, derrama a tua graça, a tua glória, o teu poder. Sara o enfermo, levanta, Senhor, o doente, aquele, Senhor, que está necessitado, estende a tua mão e socorre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Ciro, até mais. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.